Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Mais uma vez, motivo de alegria de podermos estar reunidos, glorificando o nome do Senhor, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Agradeço a Deus mais essa oportunidade que nos concede. Agradeço o pastor, a direção da escola bíblica, a confiança em nós depositada, sabendo que realmente não temos capacidade, mas clamamos que o Senhor fale conosco nessa manhã para a glória do nome dEle. Queridos, nós estamos seguindo uma revista que ela nos traz os livros do Novo Testamento. É difícil a gente falar, trazer uma síntese de um livro em pouco tempo, talvez 50 minutos, algo mais ou menos nesse sentido. Mas nós já caminhamos com 5 livros e agora estamos indo para o 6º livro do Novo Testamento, livro de Josué. O irmão me corrigiu aqui, do Antigo Testamento, livro de Josué. Confesso para os irmãos que estou extremamente emocionado, até mesmo abalado, de vir à igreja para a gente participar de um culto online, vendo os bancos vazios e olhando para os bancos, imaginando o rosto de cada um dos irmãos. Realmente é um tempo, entendemos assim, que é um tempo de juízo de Deus sobre a humanidade, mas também é um tempo de misericórdia de Deus, pois Ele está nos chamando a atenção mais uma vez para a forma que nós temos comportado, a forma que nós temos vivido e ao que realmente nós temos dado valor. Queridos, livro de Josué. Se a gente fosse dar um tema para esse livro, seria a posse da terra prometida, a aliança de Deus para com seu povo, o cumprimento da aliança de Deus para com seu povo. E por que não um cumprimento da promessa de Deus para com seu povo? Às vezes a gente passa por situações, por dificuldades, e que a gente pode chegar ao ponto de pensar que o Senhor não vai cumprir aquilo que Ele tem nos prometido. Queridos, mas independente da nossa infidelidade para com o Senhor permanece fiel para conosco, permanece fiel para com a sua palavra, permanece fiel para com as suas promessas. O nosso Deus não muda. Nós que mudamos, o nosso Deus não muda. Se formos, o irmão Wesley até já fez uma retrospectiva, um apanhado da história do povo de Deus. Comentávamos isso na nossa sala, na nossa classe de escola bíblica no domingo passado. Nós que outrora não éramos povo de Deus, eram tribos espalhadas, o Senhor reúne essas tribos, chamando essas tribos, formando um povo para si. Depois o Senhor passa algumas
determinações que nós chamamos e entendemos que são os mandamentos do Senhor para o povo de Deus. Depois, em outro momento, o Senhor chama o seu povo de forma especial e traz algumas orientações a respeito de como cultuar o Senhor, de como servir o Senhor de forma melhor. Mas, infelizmente, o povo rebelde que é, o povo deixa de acreditar nas promessas do Senhor em razão de talvez de uma ou outra dificuldade. E aquele povo é levado cativo para o Egito. E depois, com mão forte, o Senhor arranca o seu povo do Egito. Arranca o povo de Deus das garras de Faraó. Para conduzir esse povo à terra prometida. Acontece que nesse caminho de travessia do deserto, que talvez duraria 2 anos, em razão de tanta murmuração, o povo permanece ali, andando em círculo, 40 anos no deserto. Moisés conduzindo esse povo, até o momento que eles chegam ao pé do monte, o Senhor fala com Moisés: olha, até aqui você veio, você conduziu, mas os seus pés não pisarão na terra prometida. E Moisés já estava preparando outra pessoa, Josué, para ser o seu sucessor. E Deus confirma a sucessão de Moisés através da vida de Josué. E nós vamos estudar um pouco desse livro de Josué nesta manhã. Eu te convido a deixar a sua Bíblia aberta no livro de Josué. Me permitam os irmãos, nós vamos ler alguns versículos. A gente tem um costume na nossa sala de não deixar de ler a Bíblia. Josué capítulo 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Que é verdadeiramente a confirmação do chamado de Deus para Josué ser o sucessor de Moisés. E o Senhor passa a Josué algumas instruções. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, nos diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, o Senhor chega agora para Josué. Josué, um homem experimentado na guerra, um general. E o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, agora vem para Josué e passa para ele algumas instruções de como guerrear, de como fazer, de como obter, de como tomar posse das promessas do Senhor. E é o mesmo que acontece conosco, queridos. Nós temos aqui um exemplo para que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária. Nós também vivemos em batalha, nós também vivemos em guerra. Josué agora ia guerrear com os povos que habitavam ali na terra de Canaã, para se apossar da promessa de Deus. E nós temos que nos esforçar, nós temos que guerrear, muitas vezes contra as nossas próprias vontades, para que a vontade de Deus prevaleça na minha, na sua vida, para que o Senhor cumpra na minha e na sua vida a vontade dele. Interessante é que o Senhor já sabia que não seria fácil. A partir do verso 6, o Senhor começa a encorajar Josué. E nessa manhã o Senhor está me encorajando e te encorajando. O Senhor começa a dizer: ser forte e corajoso. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. E às vezes a gente se omite tanto com as leis do Senhor. Às vezes a gente tem coragem de obedecer aquilo que bem nos interessa. Mas aquilo que às vezes eu acho que eu resolvo sozinho, eu deixo de lado os conselhos, os mandamentos, as ordens, os preceitos do Senhor e ajo por mim mesmo. Um pouquinho mais à frente nós vamos ver o que aconteceu com Josué, quando ele resolveu em uma das batalhas não consultar o Senhor, não parar para ouvir a voz de Deus. E eu vou repetir que nesses dias o Senhor tem nos parado. Tolo daquele que não tem percebido, ouvido, entendido o que o Senhor está nos dizendo nesses dias. E o Senhor continua a dizer para Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Queridos, agora parece fácil. O Senhor já o encorajou, o Senhor já falou com ele que é só chegar e apossar da terra prometida pelo próprio Deus.
Mas nós vamos ver que agora que começam as lutas para se apossar da promessa de Deus. Mas para isso a gente tem que estar revestido do Senhor, da presença de Deus, para que a gente entenda que nós iremos lutar não na nossa força. Nós vamos ver que Josué lutava não na força dele. Josué foi um escolhido dentro da sua tribo, como o mais valente da tribo, mais corajoso, mais forte, mais capacitado. E mesmo assim, Josué não confiava na sua força. Em tudo, Josué clamava o Senhor e o Senhor lhe dava direção. No capítulo 2, Josué envia 2 espias para verificar a terra. Como que era a terra? Talvez lembrando de quando ele foi enviado por Moisés também. E esse povo chega até se hospedar na casa de Raabe, uma prostituta. Acontece que o povo daquela terra recebeu a notícia de que Raabe havia hospedado os espias ali. E chegam à porta da casa de Raabe procurando saber cadê os espias, estão aqui. Raabe era prostituta, mas ela conhecia, pelo menos naquela época, de ouvir falar do Deus de Israel. Ela bem sabia, ela tinha conhecimento dos feitos do Senhor, como que o Senhor vinha conduzindo o seu povo. E Raabe esconde aqueles 2 moços no telhado de sua casa e fala com os israelitas: olha, eles não estão aqui, eles já foram, eles já partiram. Seguir por esse caminho que vocês irão encontrar com eles. E aí eles saem como se procurando ou indo atrás dos espias. E os espias, num ato de gratidão para com Raabe, viram para ela e fazem uma aliança com ela. E nessa aliança ela pede a eles: olha, quando vocês vierem se apossar da terra, porque eu sei que vocês vão vir, eu só peço a vocês que tenham de compaixão da minha casa, que tenham de compaixão da minha família, que tenham de compaixão dos que estiverem abrigados sobre o meu teto. A casa de Raabe ficava nas muralhas de Jericó. Olha, eu vou lançar um pano vermelho como sinal de que Raabe falando, estou ainda aguardando por vocês para que vocês nos poupem quando retornarem. E esses moços retornam e dão uma notícia para Josué de que aquele povo estava com seu coração desmaiado, desfalecido, por ouvir falar de tudo que o Senhor já tinha feito em favor deles, do povo de Deus. Então agora era fácil. E o capítulo 3 nos traz a passagem do Jordão. Quando Josué coloca o povo em marcha, em fileira, para atravessar o Jordão. E ali os sacerdotes, carregando a arca da aliança,
Eles pisam naquelas águas e milagrosamente Deus, mais uma vez, divide as águas como outrora fizera quando da travessia do Mar Vermelho. E agora a travessia do Rio Jordão. E os sacerdotes param no meio do rio, as águas interrompidas de um lado e de outro. E os sacerdotes, eles falam com um líder de cada tribo, que peguem pedras, 12 pedras, para poder fazer um memorial ao Senhor. Quando terminaram de atravessar o Rio Jordão, ali eles depositam as 12 pedras como memorial de mais um feito do Senhor a favor do seu povo. Queridos, e esses memoriais são importantes nas nossas vidas até hoje. Esses memoriais nos mostram o que o Senhor tem feito em nosso favor. É para que nós possamos olhar para trás e não nos esquecermos dos feitos do Senhor. Porque às vezes, se a caminhada ficar um pouquinho difícil, alguns talvez de coração não tão firmado, ele tende a esquecer dos feitos do Senhor. Ele tende a desviar o seu caminho da presença do Senhor. E quem sabe até andar atrás de outros deuses que não o nosso santo Deus Jeová. Não podemos esquecer dos benefícios, dos feitos do Senhor para com as nossas vidas. Isso nos fortalece, isso nos impulsiona a caminhar mais 1 milha, mais 2 milhas, a continuar acreditando que o Senhor vai fazer, no tempo dEle, da maneira dEle, para a glória dEle. Reconhecendo que não merecemos, mas é a misericórdia e graça do Senhor sobre nós. Queridos, feito esse memorial, nós chegamos no capítulo 5, que talvez é um dos textos mais conhecidos do livro de Josué. Quando um anjo do Senhor aparece a Josué, e isso está narrado no versículo de 13 a 15. E me permitam os irmãos, eu vou ler. Assim está escrito a partir do versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz o meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo.
E assim Josué fez. Queridos, ainda o Senhor envia um anjo para mostrar para Josué que ele não estava sozinho. E muitas das vezes também, na nossa caminhada, Deus coloca irmãos como anjo dele para falar conosco, palavras de Deus, para nos sustentar, para nos fortalecer, para nos reanimar na presença do Senhor. E às vezes a gente não dá crédito ao que o Senhor está falando conosco. Acontece que Josué ainda chegou a perguntar: olha, você é dos nossos, você é de Deus ou você é do inimigo? A gente tem que estar muito firme diante do Senhor para entender os conselhos que as pessoas nos dão e para saber discernir se são realmente da parte do Senhor ou não. Mas para isso nós temos que ter intimidade com o Senhor, queridos. No capítulo 6, nós vamos ver a respeito da destruição das muralhas de Jericó. Um magnífico feito do Senhor. As muralhas que a alguns pontos atingia 7,5 metros de altura. E de largura 6 metros de largura. Fortificada a cidade de Jericó. Não entrava ninguém na cidade de Jericó. Tinha guardas pelas muralhas espalhados. Apostos. E aí Deus dá uma estratégia que não tem nada a ver com guerra humana para Josué. Fala com ele, pega o povo e rodeia essas muralhas 7 vezes. 7 dias. E no último dia rodeia 7 vezes. E na última volta, gritem, mas gritem bem alto, que nós veremos o que aconteceu. Josué capítulo 6, no versículo 2, nos diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Versículo 15. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Queridos, o Senhor tem a forma dele agir. Talvez a gente ache que o Senhor vai agir de um jeito, vai me dar estratégia de guerra para agir com as armas humanas. Mas o Senhor é um Deus que age de forma sobrenatural. Nós temos é que crer no agir do Senhor. Nós temos é que permanecermos na presença do Senhor.
Nós não podemos desanimar na caminhada, queridos. Nós temos que nos dispor para o Senhor. No capítulo 9, vou saltar alguns capítulos. No capítulo 9, o livro de Josué vai nos falar a respeito de Gibeão. Uma cidade que evitou o ataque por meio do engano. Infelizmente, talvez Josué estava já confiado em tudo que o Senhor vinha fazendo através da vida dele. E esse povo de Gibeão ouviu falar que seriam também dominados pelo exército do povo de Deus, de Josué. E eles criam uma estratégia. Eles vestem roupas velhas, pegam odres velhos, sapatos velhos, pães bolorentos, e chegam até o povo de Deus, fala: olha, nós viemos de longe, estamos aqui para servir vocês. Quando saímos de nossa terra, esses pães estavam quentes, como se tivessem saído do forno. E agora olha a distância que nós caminhamos, os pães já estão bolorentos. E nós queremos que vocês façam aliança conosco e nós iremos servir a vocês. E Josué, sem consultar o Senhor, acreditando no que os olhos dele estavam vendo, ele promete aliança àquele povo, faz aliança com aquele povo. Em poucos dias ele descobre que ele tinha sido enganado. Mas já tinha uma palavra depositada. Acabou que aquele povo de Gibeão, os gibeonitas, se beneficiaram dessa aliança que foi feita com engano por parte deles. E Josué indo conquistando cidades dentro da terra prometida, até que 5 reis combinam de se unir para guerrear contra o povo de Deus. E esse povo se reúne, e no capítulo 10, a partir do versículo 1, vai começar a narrar essa história. No versículo 6, o povo de Gibeão pede socorro a Josué. E aí Josué, para pelejar contra aqueles povos, ele clama ao Senhor. E acontece talvez um dos fatos mais maravilhosos da palavra de Deus. Josué, capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 14, vai nos dizer o dia que o sol parou, o dia que a lua parou, para que o povo de Deus guerreasse. Antes de anoitecer,
porque se anoitecesse talvez ficaria mais difícil para eles guerrear contra 5 exércitos, em uma localidade que eles não tinham ainda muito domínio da terra. Nos diz assim o versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Queridos, o Senhor peleja por mim. O Senhor peleja por você. Se necessário for, o Senhor faz parar sol e lua, para que nós tenhamos vitória na presença dEle. O que tem te afligido? O que você tem achado que é muito difícil? O que você tem achado que não tem jeito? Será que você está pensando que o Senhor não pode fazer? Será que eu estou pensando que tem alguma coisa difícil demais para Deus, como diz muito bem o pastor Paulo Júnior? Queridos, não tem nada muito difícil para o Senhor. Ele é o Senhor, Criador dos céus, da terra, de cada um de nós. O Senhor me conhece, o Senhor te conhece. O Senhor conhece a nossa estrutura, queridos. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso deitar. O Senhor peleja por nós de forma sobrenatural. E mais uma vez, o Senhor concedeu ao povo dele o domínio de mais uma parte. E agora que eles conquistaram, chegou a hora de começar a dividir a terra. A hora de repartir a terra. No capítulo 14. Tem um dos textos que mais me chama a atenção. É quando Caleb que foi, junto com Josué, um dos 12 espias. Caleb que, como Josué, foram os 2 únicos que, quando saíram para espiar a terra, vieram e falaram com Moisés: olha, a terra que o Senhor há de nos dar é terra boa, terra que mana leite e mel. E agora Caleb procura Josué e fala com Josué: olha, eu continuo forte, eu continuo com vigor, eu continuo na presença do Senhor, como eu estava há 45 anos atrás, quando Moisés nos prometeu a terra. E agora eu vim aqui para que você possa me dar também a minha porção.
Queridos, depois de 45 anos da promessa, Caleb vem tomar posse da terra que havia sido prometida para ele. E às vezes a gente está achando que a promessa de Deus, o cumprimento da promessa, está demorando muito na minha vida e na sua vida. Capítulo 14, a partir do versículo 6, me permitam que eu vou ler. Diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo despedaçaram o povo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para entrar. Versículo 13. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Queridos, nós estamos encerrando. E agora eu vou lá para o final, quando, no capítulo 24, Josué chega para o povo e chama o povo a renovar a aliança com Deus. Chama o povo a renovar o compromisso com o Senhor. Eu não sei como que você tem andado. Eu não sei como que está o teu coração diante do Senhor. Eu não sei se as lutas do dia a dia têm te desanimado. Mas depois ainda de conquistar a terra, Josué renova a aliança com Deus e chama o povo para renovar a aliança com Deus. Queridos, às vezes o Senhor nos entrega grandes coisas. E quando a gente se apossa daquilo que o Senhor nos prometeu, a gente começa a andar por outros caminhos. Quem sabe nessa manhã é o momento de você refazer a sua aliança com Deus. Quem sabe Deus já tem te abençoado, Deus já tem te prosperado. E às vezes a fartura, a bonança tem feito os seus pés desviarem da presença do Senhor. Porque na escassez a gente realmente busca o Senhor. Na escassez a gente dobra o joelho, a gente ora mais, consagra mais. Mas talvez na bonança, na saúde, alguns são tentados a abandonar o Senhor. Josué capítulo 24,
versículos 14 e 15. Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Nos diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça, que a cada dia mais nós tenhamos disposição de permanecer servindo ao Senhor. Que tudo seja para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Que a nossa vida tenha um cheiro suave diante das narinas do Senhor. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.